Vamos que vamos, pessoal. Nossa segunda parte da live com o Daniel Gonçalves, coordenador científico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sim, então, pessoal, vamos lá. Fazendo a pergunta, a questão é o seguinte: quando você começa o início, uma pré-temporada, você monta um macrociclo, que vai ser trabalhado todas as vertentes dentro disso nas questões físicas. Porém, pode ser que tenha alguma mudança de treinador no meio do caminho. Então, os treinadores, eles pensam diferentes, pode vir que venham com outros preparadores físicos, com algum outro auxiliar, tenham peculiaridades que optem por colocar nos seus treinos. E isso pode ser que mude o macrociclo, até mesmo o mesociclo que foi desenvolvido no início da temporada. Queria saber como que faz a adaptação nesse cenário. Bom, Breno, excelente pergunta. Isso já ocorreu comigo inúmeras vezes, né? Eu Imagino. atuo no futebol profissional desde 2003, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com quase 40 treinadores no contexto profissional, né? E então, 40 treinadores desde 2003, você vai ter mais, com certeza mais do que um treinador por ano aí. Então, no meio do trabalho com mudanças, aí atuando como fisiologista principalmente ou como coordenador científico, né? Primeiramente, eu acho que o nosso papel é de assessoramento. Eu tive um grande aprendizado que foi foram nas Forças Armadas, né? Eu fui um tenente velho, eu brinco com isso. Eu entrei em 2009 para os Jogos Mundiais Militares 2011 no Rio de Janeiro. E ali eu tive acesso à hierarquia, disciplina e os processos das Forças Armadas. Fui oficial da Marinha, tenente da Marinha. O meu papel como oficial subalterno era assessorar meu oficial superior, meu oficial general. O assessoramento era meu, mas a tomada de decisão era dele. E no momento que eu assessorava, colocava meu ponto de vista, mas no momento que o meu superior tomava a decisão, eu tinha que ser leal ao meu superior. Eu tinha que seguir no mesmo barco e na mesma linha de conduta do meu superior. Até porque não existem verdades absolutas. Existem experiências distintas e problemas distintos e tomadas de decisão distinta para aqueles problemas. E o futebol é o melhor exemplo disso diante da sua complexidade e aleatoriedade. Existem métodos totalmente distintos que são vitoriosos. Se a gente for analisar, por exemplo, o Leicester, que foi campeão inglês num campeonato totalmente atípico, com uma equipe com menos recurso financeiro, etc., dava 2 folgas por semana. Cláudio Ranieri, com treinamentos fragmentados, e foi campeão inglês. A gente tem o exemplo do Atlético de Madrid, que acabou de eliminar na Champions o atual campeão mundial e da Champions, o Liverpool, que com o modelo de treinamento do Ortega e do Diego Simeone, o Ortega preparador fixo, são treinamentos analíticos fragmentados. A gente tem na própria seleção brasileira preparadores físicos campeões que com abordagens analíticas de que sempre tiveram uma preocupação com os treinamentos de volume e de resistência. Então, o nosso papel é assessorar e se adaptar. Eu percebo o seguinte, que hoje, com esses recursos de controle em tempo real do treinamento, eu confesso assim, que eu nunca tinha imaginado trabalhar no futebol com esses recursos. Trabalhava lá na década, nos anos 2000, né? 2003, 2004, 2005, ainda a gente tinha um treinamento físico analítico, com controle da distância, da intensidade, com o objetivo de controlar mesmo carga externa, porque a gente não conseguia controlar a carga externa do treinamento de futebol, principalmente o treino coletivo. A gente não sabia quanto o jogador percorria. Quando começamos a usar os primeiros recursos de GPS, usávamos em 2, 3, mas só que tinham as variações de posição, as individualidades biológicas, e hoje a gente tem mapeado todo jogador, treino a treino, sessão por sessão. Então, isso a gente consegue se adaptar às diversas abordagens. Então, vou dar um exemplo que eu tive no Flamengo. No Flamengo, aí o Zé Ricardo era o treinador, era o preparador físico do clube, lá do Zé. O Zé saiu, né? E aí entrou o Rueda, e o Flamengo me fez uma proposta, do Márcio Tanuri e do Rodrigo Caetano, de eu permanecer como coordenador científico. Entrou o Rueda, naquela ocasião, com método diferente, natural, com método diferente do Zé Ricardo, né? Então,
O nosso papel é assessorar com as cargas ali, ó, volume, tudo, olha, passou um pouquinho, na nossa opinião, o que, que você acha de baixar? Não, não, passou, mas não atingiu o objetivo do treino. Perfeito, então você conclui o seu treino da melhor maneira, mas sabendo que se você tiver nessa situação e não conseguir corrigir ao longo da semana, o teu time pode chegar no jogo com a perna pesada, ou se fez de emenda acessória de forma que não tenha tido carga aquisitiva no trabalho físico. Então, nosso papel ele tem que ser uma comunicação efetiva constante e se adaptar às diversas metodologias existentes. Perfeito. Daniel, certa vez eu vi uma frase que foi o seguinte: o jogador de futebol ele nunca está 100%. Você concorda? É assim que você fala em termos de recuperação, dor, né? Sim, a parte física. Dizem que nunca está 100%. Porque tem alguns relatos, aí você que está dentro de vestiário vai saber falar com mais propriedade. E até jogadores que jogam partidas, principalmente partidas importantes, com dores, com alguma lesão, até que seja pequena, mas jogam. Uhum. Vai para a questão do sacrifício, né? Então, você acredita que isso deve funcionar de qual forma? Não, isso é perfeito, né? Se a gente for analisar o seguinte, tem diversos estudos já mostrando, o Batista, o Raul aí, mandando um abraço aí para vocês. A gente tem diversos estudos mostrando que o jogo de futebol ele leva ao nível de fadiga, tanto neuromuscular, tanto de sistema energético, tanto fluídica ou eletrolítica, tanto mental, emocional ou de neurotransmissores, leva a quase exaustão. E para ele se recuperar, demoraria de 48 a 96 horas para se recuperar plenamente. Agora imagina a gente jogando domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, durante 9, 10 semanas, que isso acontece com bastante frequência no nosso calendário. Inevitavelmente, o atleta ele vai para o jogo não estando plenamente recuperado. E esse não estar recuperado significa uma dorzinha, significa uma fadiga, uma perna pesada, uma suscetibilidade de lesão, um pensamento um pouquinho mais demorado, uma tomada de decisão um pouco mais tardia, um pouco mais lenta. Então, isso daí é perfeitamente possível. Então, o atleta ele nunca está plenamente recuperado, principalmente nessas situações de calendário. Por outro lado, a exigência física ela é muito voltada para o desempenho estratégico do jogo também, da coletividade. Por exemplo, uma coisa que eu estava conversando com o Rueda, ele falou assim, prof, a gente está acostumado, na Colômbia se joga 82 vezes também. Falei, pô, legal, professor, aqui se joga assim, 80, 70 vezes, uma equipe vitoriosa, que vai chegar nas competições de mata-mata, se joga muito. Aí depois, Rodrigo Poleto aí, mandando um abraço também, preparador físico aí com larga experiência. Então, aí, depois de um jogo, ele falou, prof, aqui é muito difícil, hein? Porque os zagueiros são muito grandes, muito altos, todo jogo é difícil. E naquela ocasião, o Atlético Goianiense, que foi o 20º colocado do Campeonato Brasileiro, ganhou do Corinthians, que foi o campeão em Itaquera, na Arena Corinthians. O último colocado pode ganhar do primeiro colocado fora de casa. No futebol brasileiro pode. Então, muitas das vezes, você não tem como administrar o jogo. Aquele jogo que teoricamente é difícil, você pode fazer dois gols ainda no a primeira parte de uma partida e ter uma postura mais cautelosa, você conseguir administrar o resultado, isso não gerar tanto impacto físico na tua equipe, como uma equipe de menor desempenho exigir tamanha exigência física. Então, isso daí depende muito de cada jogo, né? Então, essas questões são muito difíceis de você acompanhar. Então, por isso que a fisiologia, eu vou mostrar aqui uns slides aqui, a fisiologia ela tem papel fundamental nessa situação do controle, no controle de carga. Eu acho que eu não consigo virar, consigo, peraí. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é, por exemplo, um slide antigo que eu tenho lá do Vasco, né? De fadiga de atleta, através da termografia, temperatura corporal para ver fadiga muscular, o reflotron, que é uma análise bioquímica que em 3 minutos
te dá o valor da creatina quinase, que é um marcador bioquímico de fadiga, a composição corporal para ver alterações, principalmente de hidratação e perda de massa muscular, alguns outros equipamentos que é feito ali para ver a qualidade do movimento, ver nível de força, ver os testes do campo, esse aí da esquerda aí é o First Beat, que é o da frequência cardíaca, o Kinel, plataforma Globus e o GPS para a gente ver a harmonia, desequilíbrios musculares e em tempo real é a condição aí das métricas do campo. E tudo isso você tem que fazer gráficos, questionários em tempo real, né? Aí um exemplo dos questionários aí que era realizado no Vasco no ano de 2019, com o Sandro Graham e do Gustavo aí na área da fisiologia, né? Os gráficos, né? Conforme eu falei, carga interna, carga externa, os gráficos dos treinos. Tudo isso tem que ser feito para a gente poder, de maneira individual, para a gente poder saber como é que o atleta está se comportando e aí sim poder fazer os ajustes. Então, se a gente pensar numa abordagem sistêmica, holística, hoje o papel da ciência, da tecnologia, do controle da carga é fundamental para você adequar os treinamentos no campo. Porém, durante muitos anos, a ciência ela andou em paralelo com o treinamento de campo. Elas não convergiam, não andavam lado a lado. O cientista queria levar o futebol para dentro do laboratório. Em contrapartida, o treinador não queria nem saber do laboratório. E tinha ojerias à ciência porque queria levar o futebol para dentro do laboratório e não trazer soluções práticas para o problema que ele vivia no seu dia a dia. Hoje em dia, a gente está conseguindo levar o laboratório para dentro do campo através desses recursos. Então, fica muito mais fácil você aplicar a ciência. E se você tiver uma comunicação efetiva com a sua comissão técnica, você entender os problemas que eles atravessam e, principalmente, ter a terminologia que eles usam, entender, por exemplo, se o objetivo daquela sessão ali é a organização ofensiva, mas com a equipe pressionando em bloco alto. Eu estava vendo uma live do Zé, não sei nem se foi contigo, Breno, não sei se foi essa semana. Ele estava falando justamente, muitas vezes se fala de organização ofensiva, o pessoal acha que é no campo de ataque. Não, no momento que eu saio jogando curto no meu campo de defesa, na minha construção, a organização ofensiva ela já está ocorrendo. Então, se eu consigo entender que a organização ofensiva é com o adversário marcando em bloco alto, eu vou ter uma solicitação física diferente de uma organização ofensiva em bloco intermediário ou então em bloco alto. E com certeza isso vai impactar no treino. E eu já tendo essa consciência, eu já posso previamente falar com o treinador, com o preparador físico, auxiliar técnico, ver bem aí, talvez 2 blocos de 10 minutos seja suficiente para atingir essa parte, para a gente não comprometer a segunda parte do treinamento. Então, para isso é fundamental você entender a metodologia de trabalho dos treinadores. Por isso que, particularmente, eu me vi obrigado a fazer os cursos da CBF, aí, concluindo a licença A, para entender essa metodologia deles. Perfeito. A live não foi conosco, mas eu concordo plenamente com o Zé. Acredito que parte de organização ofensiva, eu particularmente divido em 3 partes, né? Que é a iniciação, a preparação e a finalização. Perfeito. Então, desde da saída de bola até a conclusão no último terço. Um fato que também é importante, a gente... Aí volta a questão da intensidade, a questão que lá fora, entre aspas, é tudo mais belo. Que a gente pega, por exemplo, um jogo, vamos citar o que você chegou a citar, Atlético de Madrid e Liverpool. A gente percebe um nível de intensidade muito alto. O tempo inteiro tendo muitos duelos, tendo muita preenchição de campo, então os espaços sendo bem atacados, os espaços sendo bem explorados, muita interatividade entre os jogadores. Eu queria saber até onde que o clima, o terreno de jogo influencia na parte física e fisiológica do atleta, no desempenho dele. Breno, achei excelente a tua pergunta. Eu acho que é um conjunto de coisas. Com certeza o clima influencia. O Gustavo aí, já debatia isso no Flamengo, né? O Gustavo foi preparador do Flamengo, a gente já debatia isso daí lá quando ele trabalhava no mundo árabe, que as métricas caíam muito nos dias quentes,
né? E a gente percebeu isso aqui. A gente tem umas métricas para vocês terem ideia, assim. As grandes equipes do futebol brasileiro, elas percorrem de 96 a 99 mil metros num jogo de futebol, as grandes equipes, né? Se a gente for pegar essas métricas de Copa do Mundo, a gente percebe um pouco mais, apesar de serem outros mecanismos de verificação, que é através do vídeo, que aumenta um pouco mais, né? A seleção brasileira, na última Copa do Mundo, tinha uma média de 102 mil metros de distância percorrida. Só que tem outras métricas que a gente tem que avaliar, conforme você falou, as métricas de força, né? Principalmente, de acelerações e desacelerações. E eu particularmente gosto também na organização ofensiva de ter 3 tipos de possibilidade de organização, né? Além das fases, né? De acordo com a iniciação, o desenvolvimento, a finalização, de acordo também com a situação geográfica também, né? No campo de jogo, também ter um modelo de criação de espaço, né? Um modelo também de forçar espaço e um modelo de atacar espaço. O que a gente vê no Liverpool é que ele é completo, ele ataca espaço, ele força espaço, ele cria espaço. E as equipes brasileiras elas ainda têm muitas dificuldades aí, tirando o Flamengo, né, que conseguem ter essas 3 características. Consegue ser muito criativa na organização, consegue atacar espaço e, consequentemente, também criar linhas de passe e consegue também, numa situação de dificuldade, forçar o espaço com jogo de combate, de duelo, de ganho de primeira e de segunda bola. Né? Eu percebo que há uma intensidade maior, sim, no futebol europeu. O clima é facilitador, é mais baixo o clima. Outra situação é o tipo de grama, porque a grama lá é uma grama mais rápida, a bola não prende, a bola desliza, e, consequentemente, o jogo fica rápido. Né? A gente percebe muitas vezes que o jogo aqui no Brasil está lento, não é nem pelo calor, é porque a grama ela é antiga, aquela grama mais grossa, no que não é molhada, é um pouco alta, a bola prende e o jogador está tendo sempre que atrasar um pouco o seu movimento para poder dar sequência à jogada e o jogo acaba ficando lento. Né? E também por questões de entendimento do jogo e por uma cultura europeia um pouco diferente também, baseado na intensidade. Né? Eu lembro que eu passei uma semana em Buenos Aires, dialogando com as comissões técnicas do futebol argentino, Estudiantes, Boca, fiz umas palestras para eles sobre o meu entendimento de controle de carga, dialoguei com eles sobre isso. Então, estava vendo o treino do Boca, lá no centro de treinamento deles, lá na Casa Marília. E aí eu estava comentando, estava eu, um argentino e um inglês, que trabalhavam na Premier League. Aí eu comentei com o argentino, pô, me impressiona o nível de concentração e de intensidade do treino. Aí o argentino começou a rir. Falei, o que foi? Pô, é que tu não escutou. O inglês acabou de falar aqui comigo que está chamando a atenção dele o nível de intensidade baixa do treino. Eu falei, pô, então aqui no Brasil a gente está lascado, porque... E como é que a gente vai conseguir no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, que são altas temperaturas? A gente tinha feito um cálculo de 60 sessões de treino no mês de janeiro e fevereiro, a gente havia tido 40 sessões com percepção de calor acima de 40, ou seja, com temperatura e umidade que faziam que a percepção de calor fosse acima de 40. Inevitavelmente, vai mexer com os aspectos fisiológicos e a intensidade vai cair. Então, tem, acho que, um monte de situações e eu acho que uma maneira de a gente minimizar isso seria a volta das participações das equipes brasileiras nos torneios de verão. Antigamente, as equipes no meio de ano participavam dos Ramon de Carranza, Tereza Herrera, enfim, e etc., e as equipes brasileiras jogavam de igual para igual na década de 80, início da década de 90, com as equipes europeias. E a gente perdeu esse intercâmbio, perdeu esse poder de comparação, e eu acredito que isso esteja fazendo uma diferença aí para a gente poder resgatar um futebol que seja globalmente mais competitivo. Agora, a qualidade do nosso jogador continua sendo inegável. Então, a gente tem a responsabilidade para aumentar essa intensidade de treinamento e reproduzir para um modelo de jogo também que seja, conforme você falou, de organização, de ocupação de espaço bem mais efetiva. Concordo plenamente. Eu sempre falo que o futebol brasileiro não desaprendeu a jogar. Pelo contrário, se você pegar hoje Renier, Rodrigo, Vinícius Júnior, são as principais promessas que estão saindo do Brasil com 17, 18 anos, surgindo Gabriel Veirão, tá indo no Palmeiras, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Alan Guimarães, que é um jogador que eu acho excelente.
entre outros jogadores também. Então, a gente não desaprendeu. A qualidade a gente tem ainda. Isso é fato. Não é à toa que os principais clubes da Europa vêm no Brasil buscar esses talentos. Através disso, eu queria saber de você, a gente ainda não sabe se vai voltar os campeonatos ou não. Eu sei que o Palmeiras é contra até o momento, só é a favor da volta ao Campeonato Paulista a partir do momento que o Ministério da Saúde emitiu uma nota falando que é seguro, né, a volta dos jogos. E estão falando muito de ter um calendário europeu, até por conta de algumas competições não seguirem adiante, estão falando muito do calendário europeu. Eu queria saber o que tu acha do calendário europeu e como que ele seria imposto aqui. Porque a gente pegar a coisa lá de fora parece ser muito bonito. Só que tem que saber se realmente vai encaixar no contexto aqui, como vai encaixar, se vai ter benefícios ou não, porque lá na Europa é uma outra cultura, é um outro método, é uma outra forma de ver. Então não adianta só ir lá, buscar e colocar aqui, acabou. Não. Você tem que organizar para ver se realmente vai trazer bons frutos e vai aumentar tanto a competitividade, tanto o entretenimento, entre outros fatores, né? Perfeito, Breno. Um beijo, Bernardo. Abraço, Diego aí. Alguns aí que estão entrando aí. Realmente. Um Teu abraço para a filho? galera da UCP lá de Petrópolis, que eu dei aula lá na Educação Física. O Leandro mandando um abraço aqui. Bom, tem uma pergunta aqui do treinador Jackson Villas, né? Qual a sua opinião do modelo de jogo junto com a filosofia de jogo, já que preparação e fisiologia é necessário que tenha um? Eu acho que a importância total do modelo de jogo e da filosofia, de acordo com a cultura local e de acordo com a aplicabilidade da fisiologia e da preparação física, tem que se voltar para o modelo de jogo baseado na cultura local. Então, por exemplo, a gente tem equipes, o caso do Atlético Paranaense, é uma equipe reativa há anos e ela é bem sucedida nisso e tem jogadores que se encaixam muito bem nesse modelo. Por exemplo, o Rony, mesmo que agora está no Palmeiras, era um jogador de transição. Ano passado, com o Rony, Marcelo Cirino, Nicão, o próprio Marco Ruben fazendo o papel do 10, conforme você falou do Bruno Guimarães e do Lúcio entrando nos jogos. O trabalho do treinador, juntamente com essa cultura e com essa característica, possibilitou do Atlético Paranaense ganhar aí essas competições que ele disputou ultimamente, né? Então, acho que é total e integrado. Em relação à tua pergunta, Breno, vamos lá. Em relação a esses tempos pós-Covid, né? Acho que a Covid ela vem para mudar de maneira significativa como nós vivemos, né? Será um novo normal daqui para frente, a não ser que surja num curto espaço de tempo uma cura definitiva aí, um remédio para pelo menos impedir os casos mais extremos, mais graves de internação, principalmente de necessidade de ventilador mecânico. Enquanto isso, nós teremos aí uma fase de distanciamento social, né? O Palmeiras, através do Maurício Gagliotti, ele é muito preocupado com isso, com a saúde dos seus jogadores, dos familiares, dos seus funcionários e principalmente em termos de saúde pública coletiva, né? Porque uma equipe centenária, com tanta publicidade e visibilidade, tem que se preocupar com os aspectos mais amplos da sociedade, né? Então, nesse momento de regresso, a gente tem que ter a autorização das autoridades públicas e um nível de segurança sanitária, de biossegurança, para poder retornar. Então, estamos aguardando, já fazendo nossos planejamentos para voltar, né? Sobre o calendário, assim, eu sou um defensor daquilo que é genuinamente brasileiro, né? Eu acho que o calendário tem dúvidas sobre a adequação ao calendário europeu. Por um lado, permitiria que nós tivéssemos mais intercâmbios, né? Se a gente tivesse as férias no meio do ano, a gente poderia participar dos torneios europeus de verão, consequentemente, adequar as janelas, enfim. Mas, por outro lado, a gente já tem essa situação da adequação das nossas férias nos meses de dezembro, né, início de janeiro, enquanto na Europa, no hemisfério norte, as férias são no meio do ano, porque as férias elas são no verão. Obviamente, jogar em dezembro, janeiro é muito mais difícil. É muito mais favorável ao lazer, ao descanso, um mês de calor,
É a mesma coisa na Europa também, no mês de calor, para as pessoas também se desenvolverem. Então, tem essas situações. Mas nessa situação de adequação de dados, eu acho que seria favorável. Eu acho que a gente joga muito aqui e a qualidade do espetáculo cai. É, eu sou um defensor dos campeonatos estaduais, aquilo que é tradicional, que é cultural, mas eu seria um defensor também da diminuição de datas dos campeonatos estaduais e uma nova adequação aí das outras competições que são mata-matas, né? A gente percebe na Europa 3 competições mata-matas, né? Então, por exemplo, na Inglaterra, você tem a Premier League, tem as duas Copas, né? A Copa da Liga e a FA Cup. Então, lá você só tem um jogo. Se empatou, tem o replay. Se não, define logo num jogo. Então, a gente tem que começar a adequar esses calendários de forma que tenha menos jogo mata-mata, né? Ida e volta, para poder a gente ter umas datas mais adequadas. A Copa do Brasil ela é muito longa para alguns times aí, conjugando com o campeonato estadual. Eu não tenho uma posição bem definida, Breno, em relação a isso, eu confesso. Eu só acho que a gente deveria jogar menos. Então, de 60 jogos por ano, 50 e poucos, 60 jogos, a gente ia ter uma qualidade de espetáculo maior por conta da recuperação dos atletas. Não estou nem preocupado muito com lesão, porque eu acho que a gente conseguiu desenvolver bem essas questões. Está tendo pouca lesão no Brasil, mas eu acho que a gente tem um futebol ainda jogado de uma qualidade inferior, porque os atletas jogam fadigados. Concordo contigo. A Carla, ela fez uma pergunta que vai muito também do que seria a minha próxima pergunta. O Flamengo, agora com o Jorge Jesus, vem implementando novas ideias, nem tão novas assim, mas alguns conceitos que ele vem com ele desde de Portugal e está sendo utilizado aqui. E um deles é a questão de não poupar atletas. Dificilmente, em jogos assim, específicos, o Flamengo poupa um ou outro jogador que esteja mais desgastado, só que, em geral, os 11 jogadores bem definidos pelo Jorge Jesus e continua durante toda a competição. E a gente pega o Palmeiras mesmo, antes de você chegar no Palmeiras esse ano, ano passado, ano retrasado, tinha jogos que mudava 10 jogadores, não tinha só o goleiro. Então, você sentia que os jogadores que estavam em campo não tinham essa conexão, não tinha esse laço por não estar atuando junto, e sentia que o time perdia um pouco até de rendimento, tanto técnico, tanto qualidade também para o próximo jogo. Quando voltava a equipe titular, sentia ainda que estava um pouco, entre aspas, preso, então tinha uma certa questão do próprio Palmeiras não conseguir desenvolver essa sequência de jogos. O que tu acha da questão de fazer poupar jogadores ou não poupar? Perfeito, Breno. Excelente pergunta também. Eu acho que tem muito modismo em relação a isso, sabe? Não tem verdades absolutas, né? E aí eu vou te dar o exemplo, né? O Flamengo, ano passado, ele não poupava jogador. Isso 2019. Mas 2018, com o Maurício Barbieri, também não poupava. Isso as pessoas também não lembram. Mas só que não ganhou e não ficou marcado. Eu me lembro que a gente fez um jogo na Copa do Brasil. Eu estava no Flamengo em 2018. A gente fez um jogo na Copa do Brasil contra o Grêmio. A gente tomou um gol no início do jogo. Ficamos o segundo tempo inteiro em cima do Grêmio e conseguimos empatar no último minuto com o gol do Lincoln. E no jogo de volta ganhamos por Eu 1 a lembro desse 0 jogo. e nos classificamos, né? Naquele jogo, a condição física foi muito elogiada, né? Principalmente nos minutos finais da partida. No jogo seguinte, contra o Grêmio, o Maurício Barbieri e a gente da comissão, nós resolvemos colocar o mesmo time para jogar. E nós perdemos para o time reserva do Grêmio de 2 a 0. Ali a gente percebeu que os atletas eles estavam recuperados na condição na condição muscular, mas na condição neural, o time, a partida tinha sido muito exigente, o nível de mobilização não conseguiu ser o mesmo do jogo anterior. E o Grêmio, com a equipe reserva, entrou com a faca nos dentes, altamente mobilizado e ganhou o jogo. E o Maurício, quando tinha que rodar o time, o Maurício Barbieri, ele rodava 2 jogadores, 3 jogadores. Só que não teve resultado. E no Palmeiras mesmo, o Palmeiras em 2018, ele fez esse mesmo modelo que ele fez ano passado, colocando um time no Brasileiro, um time na Libertadores. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ele saiu da Libertadores
por detalhes, com Boca, que ele, por questões éticas, ele classificou na fase de grupos, porque ele ganhou do Júnior Barranquilla. Se ele tivesse empatado, o Boca sequer tinha classificado. E no jogo lá em Bombonera, no primeiro jogo, ele vinha com um resultado muito adequado até os minutos finais da partida, vinha no empate no 0-0, que ia levar o jogo para São Paulo ali numa condição extremamente ótima. Possivelmente o Palmeiras poderia ter ganho Libertadores e Campeonato Brasileiro, fazendo também esse mesmo esquema de jogar um time, uma competição com um time e outra competição com outro. Então não existe verdades absolutas. E eu particularmente acho, né, e sempre foi a minha proposta, sempre foi a minha sugestão, para não perder a espinha dorsal do time, é você mudar 3 jogadores, no máximo 4 jogadores estiverem muito fadigados. Que você não muda muito, porque se você muda 10 jogadores, você muda muito as interrelações entre eles, né? A gente sabe que o entrosamento são as questões das interrelações. É você saber como um jogador vai se movimentar, vai ocupar o espaço, vai criar linha de passo, vai se movimentar, como que ele gosta de dominar essa bola, e tudo isso vai fazer com que a tua dinâmica ofensiva e até mesmo defensiva ela seja muito adequada no momento que esses jogadores se conhecem. Então, assim, eu acho que não existe verdade absoluta, mas eu também sou favorável de você mudar menos possível as suas peças, e se as suas peças estiverem fadigadas, você faz um planejamento de forma que você não mude mais do que 60% da equipe, perdão, mais do que 40% da equipe entre as partidas. Perfeito. Daniel, você teve experiência com categoria de base também, né? Sim. Eu tive, minha experiência com categoria de base, ela foi mais coordenando essas situações da ciência do esporte, né, lá no Flamengo, no Criciúma, e também para poder entender um pouco dos problemas dos treinadores. O Marcos Alexandre, falando em treinador, o Marcos Alexandre aí entrando, um abraço, entender os problemas do treinador, e eu como treinador do Duque de Caxias, lá do Sub-15 e do Sub-17. Então, eu queria entender, você não teve tanta essa questão da parte de fisiologia junto com a categoria de base, mas como que você compreende quais são as principais diferenças? Porque quando você está lidando com a formação de um atleta, pode ser que ele ainda está em fase de maturação, então você precisa lidar com isso também. Então, pode ser que não seja, não sei se é na prática, um pouco da carga diferente. Então, os treinos é diferente, as ideias são diferentes de quando você está em alta performance já com a equipe profissional. Como que você acredita que seja as principais diferenças? Sim, perfeito. Zé Carlos aí também entrando aí, um abraço, um auxiliar, treinador, auxiliar técnico aí um grande jogador do Vasco, Luiz Carlos Vinck. Um abraço aí, Zé. Bom, em relação à categoria de base, né? Eu tive uma experiência muito satisfatória no Flamengo, que eu até citei aqui anteriormente, que eu pude sentar, dialogar com os profissionais. Os profissionais do Flamengo, das categorias de base, são muito bem desenvolvidos, são muito bem trabalhados, são muito bem estudados, então eles têm uma consciência assim, de futebol bem legal, e eu pude aprender bastante com eles. E a metodologia que a gente pôde utilizar no profissional foi uma metodologia muito importada da base, né? Conforme eu falei anteriormente, lá com o apoio do Tanuri na parte do Centro de Excelência e Performance, da tecnologia, a gente pôde implantar essas situações. E a gente conseguiu, juntamente com o auxílio da Double Pass. Double Pass é uma empresa de consultoria e metodologia no futebol. Ela é responsável pela estruturação do futebol belga, está no futebol, agora no futebol japonês, participou também do futebol da Alemanha. A gente pôde desenvolver lá os aspectos metodológicos das categorias de base. O Fabinho Eiras está assinando. Grande parte disso, Fabinho foi multicampeão na base do Flamengo como preparador físico, hoje no Atlético Paranaense, e participou no profissional do Flamengo e ligou a copinha aí umas 3 ocasiões, né, Fabinho? E aí foi desenvolver essas situações. Então, existem 3 fases na categoria de base. Né? Há uma fase do pré-púber, né? O cara que não está maturado ainda, do atleta, do jogador, e o Flamengo começou a equacionar isso
juntamente com os atletas do futsal. É normal que o atleta jovem de 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12 jogue futsal e campo. Então, para que não tenha sobrecarga, né, uma carga elevada, o Flamengo começou a equacionar essas situações. Depois, uma fase já de desenvolvimento, que é quando ele atinge a puberdade, e uma fase já de alto rendimento, que é já ao final da categoria 17, ali, do 17 e das categorias 20. Até porque os grandes jogadores aí, já com 17 anos, já estão atuando nas equipes profissionais. Eu tive a oportunidade de trabalhar ali com Vinícius Júnior, com Felipe Coutinho no Vasco. Então, são atletas que jovens, já com 16 anos, 17 anos, já estavam performando em cima. E é um erro de achar que esses atletas têm que fazer os mesmos trabalhos da categoria profissional, né? Não só pelo desenvolvimento fisiológico, mas também pelo desenvolvimento neuromotor e psíquico, né? Então, eu sou um defensor dos trabalhos fragmentados, dos trabalhos analíticos nas categorias de base, claro, com um conteúdo pedagógico para desenvolver o jogo de maneira global, mas que a gente percebe que muitas das vezes os atletas têm muito conhecimento coletivo, né? Algumas equipes, elas nas categorias de base, elas já começam a ter resultados pelo desenvolvimento coletivo, mas você olha assim o jogo, você não vê um ou dois expoentes, assim, esses jogadores vão jogar nas categorias de cima, nas categorias profissionais. E isso acaba sendo ruim, porque é o final da pirâmide, é o funil mesmo, né? As categorias de base existem para você, ano a ano, formar 2, 3 jogadores no máximo para as categorias de cima. Os restantes vão rodar e vão tentar o seu lugar ao sol de uma outra maneira. E quando você tem umas equipes muito desenvolvidas coletivamente, mas que você não tem expoentes individuais, eu fico preocupado porque foge muito do nosso futebol genuinamente brasileiro. Nosso futebol do 8, do 10, do 9, do 7, do 11, né? Do 7 e do 11 de um contra um, do drible, do balanço, do 9, exímio finalizador, jogador de área, do 10, do antigo ponta de lança, que organiza por trás e pisa na área, e do 8, que é realmente o armador. Isso a gente já tem dificuldade. A gente vê equipes com dificuldade de 7, de 11, vê equipes com dificuldade de 10, vê equipe com dificuldade de 8. Então, onde a gente vai chegar? Então, eu sou muito mais a favor do desenvolvimento individual também agregado através das minhas abordagens analíticas. Perfeito. Eu sei que você tem domínio disso, então eu quero entrar rapidinho contigo nesse assunto. Que aí é voltado mais à parte tática técnica também. Você fez até a licença A da CBF, que é algo importante também. Aprender não só a parte física, mas aprender o futebol no todo, né? E tu acredita que uma grande influência para hoje a gente não ter mais esse camisa 10 característico, camisa 8 esse centroavante, camisa 9 seja a forma de ideias de jogos aplicada na categoria de base, aí voltando, também busca muito lá fora, vem esse jogo de posição, o jogador ele acaba ficando um pouco mais preso, então acaba tirando um pouco de autonomia, de criatividade, da própria tomada de decisão do atleta. Sim, sim, sem dúvida. Assim, não faço críticas assim a B ou C Não, ou a claro, métodos. Pelo contrário, a gente tem grandes treinadores, grandes profissionais aqui. Eu acho que é uma profissão muito desvalorizada, o treinador de futebol, porque toda hora comparam com fora, toda hora e não conseguem perceber a nossa realidade. O que eu costumo falar, nós somos profissionais de futebol, falava muito isso aí com o Fabinho, né? Então a gente procura ter o desenvolvimento do todo, mas o treinador do futebol brasileiro aqui é altamente criativo, inventivo. Eu acho que só tem uma situação filosófica aí. A gente tem que adequar, criar um modelo genuinamente nosso, né? Então, como um país que não valoriza muito o aspecto de ciência e tecnologia, muito menos de educação, a gente acaba não tendo o desenvolvimento literário nessas questões que deveríamos ter. E a gente com tanta cultura, com tanta bagagem. Então, eu tenho algumas literaturas que eu faço uso, né? Assim, para poder entender o futebol como um todo. Uma fantástica do PVC, que é Escola Brasileira de Futebol, se não me engano, é o nome desse. Mas eu gostaria de ver os treinadores mesmo escrevendo, entendeu? Porque eu acho que eles iriam apresentar muito mais os problemas que vivem no dia a dia, né? E quando a gente percebe que tem muito jornalista, né, que não vive tão dia a dia escrevendo, que também tem outras visões, as visões de fora, mas assim que não conseguem ver
de maneira tão por dentro daquilo que é o futebol, né? Então, apenas aqui, ó, mandando um abraço aqui para o Carlos Félix, da Anhanguera, a Vanildo, Raul mais uma vez, Marcos Alexandre aqui, a Índia, Diego Narciso, Luiz Fernando, professor preparador fisiologista, Jefferson Tavares, que é o Bangu, hoje é aniversário do Bangu, né? O Bangu é a equipe tradicional do Rio de Janeiro, então o apelido dele é Bangu, então mandando um abraço. Então, em relação a essas questões sobre o 7, o 9, o 8, o 10, eu acho que, por exemplo, no momento que você faz uma plataforma de jogo, na base de 1-4-1-4-1, você muitas das vezes você não está ajudando a você ter o 10 clássico, ponta de lança. Aquele cara que joga por trás do 9, entendeu? E você vai obrigar a fazer uma plataforma de box-to-box, esses atletas de meio. Então você está muito mais formando 8 do que 10 no 4-1-4-1. E aí, como é que você faz? Você pega o 10, que tem característica de 10, para jogar por trás do atacante e joga ele para o lado. E aí você acaba não tendo ponta. Você acaba tendo o meia jogando pelo lado. O que aconteceu com inúmeros jogadores nossos. Por exemplo, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho ele joga pelo lado. Felipe Coutinho sempre foi o 10. Sempre foi o ponta de lança que jogava por trás do 9. Então, eu acredito que uma plataforma do 4-4-2 antigo, né? Claro que você tem que distribuir melhor os espaços, mas com 2 volantes, com 2 meias, ali um meia jogando por trás, ou então com o atacante balançando, circulando por trás, fazendo um movimento de para-brisa. Você atenderia muito mais essas nossas características individuais do que um 4-1-4-1, que é o modelo que hoje muitas equipes jogam, mas o 4-2-3-1, que é o modelo importado. O 4-2-3-1 ainda permite ainda que você tenha aquele 1 ali por trás, né? Mas muitas vezes você não vai ter o ponta, você vai obrigar o ponta a vir marcar muito baixo, você acaba não tendo cara de 1 contra 1, porque você precisa ter um cara com a condição física para fazer esse movimento de baixar toda hora. Então, muitas das vezes é o seguinte, você tem que, a minha opinião, eu acho que a gente tem que defender aquilo que é genuinamente nosso. Eu acho que esse momento agora de isolamento social está sendo muito válido para a gente acompanhar aquilo que é genuinamente brasileiro, 70, 82, 94, 2002 e outras seleções também que marcaram. Pô, então, você tem um Ronaldinho, tem um Rivaldo, tem um Ronaldo Fenômeno numa mesma equipe, é um negócio assim fabuloso, né? Você ter um 9 e você ter 2 10. A gente tinha o Ronaldo e o Rivaldo, que eram os 2 10, eram os pontas de lança de antigamente, que é o Zico, né? Que era o Sócrates, a seleção de 82 jogava com 2 pontas de lança, o Zico e mais o Sócrates, às vezes ocupando o lado direito do campo, né? O Romário, que foi um exímio finalizador, mas era um ponta de lança no início de carreira. Era um cara que vinha pelo lado esquerdo fazendo a diagonal. O Bebeto, que sempre foi um atacante também, mas era um ponta de lança, pois ele se movimentava bastante. Então, acho que o nosso futebol é o futebol do ponta de lança, é do 10, é do cara que joga por trás com liberdade para poder ocupar os espaços. E quando a gente tem umas plataformas muito rígidas, a gente acaba não facilitando o desenvolvimento desses atletas nas categorias de formação. Perfeito, eu concordo contigo em alguns pontos, discordo de outros. Aí é questão de gosto mesmo, de peculiaridade, vai muito do que tu falou. Dito que a minha geração, principalmente, é uma geração que ela acabou não pegando muita essência do futebol brasileiro. Então, a gente pega a partir. Eu tô com 19 anos, eu pego a partir de 2006 ali, 2002, não tem muita lembrança, e vai mudando muito. Então, muda a plataforma e você acaba sendo influenciado por grandes técnicos, Ancelotti, Guardiola, mas grandes técnicos lá fora. Por exemplo, para pegar um material de técnicos passados aqui, Tele Santana, próprio Scolari, Luxemburgo, só em vídeos, só em textos. Então, como não ter essa convivência, acaba mudando um pouco até a ideia de pensar o jogo. E aí acaba tendo alguns debates, mas isso é mais peculiar. Concordo contigo na maioria dos pontos. E através disso, eu queria saber, tu citou uma coisa que eu concordo. A gente não tem tanta literatura aqui, principalmente com técnicos, com auxiliares técnicos, preparadores físicos. A gente não vê tanta essa literatura. E é algo que é complicado, porque aí a gente vai. A gente estava até discutindo ontem com o Israel Teodo, que a gente acaba indo beber de outra fonte. A gente acaba indo lá fora, e vai na literatura portuguesa, espanhola, italiana, acaba tá vendo até os termos de lá, e muda muito. Queria saber
como que tu faz para se alimentar da fonte nossa aqui, genuinamente brasileira? Como que tu busca esse conhecimento através daqui? O que que tu acha que deveria ser feito para ter mais esse conteúdo? Porque, infelizmente, grandes técnicos do passado, Zagallo, Tele, infelizmente não tem tanto conteúdo deles, não tem algo escrito, então é mais o que é passado de geração para geração. Acaba se perdendo muito conteúdo que é riquíssimo, se perde com o tempo. Então, como que tu acredita agora com a era da tecnologia, sendo mais um auxílio para a gente conseguir deixar isso registrado e ser utilizado para as próximas gerações também? Não, sem dúvida. É só para falar aqui que até que tá procurando aqui, ó. Jael Teodo, né? Jael Teodo, Zé Guilherme, Mestre. Júlio Garganta. Eu me baseio, né? Jael Teodo no Próspero, enfim, né? O que eu sinto falta é dois treinadores mesmo que atuam, por exemplo, o Zagallo. O meu é um relato indireto. Eu não tive a oportunidade, né? Mas assim, sempre pegando com aqueles que trabalharam diretamente. Mas eu, graças a Deus, tive a possibilidade de trabalhar com grandes treinadores oriundos dessas décadas. Eu acho que o futebol ele apresenta evoluções que não há como serem negligenciadas, não tem mais como voltar atrás. O único questionamento que eu faço é o seguinte: não daria para a gente fazer essas ocupações de espaço, mas filosoficamente, com algo que seja genuinamente nosso? É a única situação que eu discuto, né? Até vai uma pergunta aqui, que foi feita agora aqui anteriormente aqui, ó, do Avanil, que falta para o Palmeiras ter mais intensidade de marcar pressão, subir a linha e encurtar o campo. Então, essa é uma intenção do Maurício Cupertino, do Vanderlei, fazer trabalhos de realmente de perder pressiona, num bloco mais alto, etc. É um momento de transição. As características físicas dos atletas também têm que se adequar a esse tipo de situação. Para isso, a gente está fazendo esses trabalhos adaptativos, inclusive o trabalho na areia, ele tem essa intenção também. Sobre a literatura, né? Pô, baseei muito em um livro que eu gosto muito aqui para entender o contexto histórico, esse aqui que eu citei, do PVC, Escola Brasileira de Futebol. Mas aí eu me baseio também nos treinadores de fora, né? Do Guardiola, ou então esse livro aqui que me ajudou muito, né? Os segredos todos os segredos do melhor time do mundo, do Barça, né? E é do Sandro Model, com um prefácio do René Simone. Um livro que eu gosto muito, que me ajuda a entender esse aspecto cultural, é Como o Futebol Explica o Mundo. Né? São 10 capítulos, ele traz um capítulo para cada centro, um capítulo é destinado ao futebol brasileiro. Né? Outra situação, a bola não entra por acaso. E assim vai. E no mais, é conversar mesmo com os além de ter acesso a esses grandes treinadores, né, principalmente os italianos aí, Arrigo Sacchi, e agora pô, Carlo Ancelotti, o Sarri. Então, são treinadores que marcam, né, um futebol mais contemporâneo. Mas, assim, ter o equilíbrio entre aquilo que foi feito no passado, né? E você percebe, você é um especialista, né? Eu, assim, minha área é um pouco diferente. Eu tenho que entender para poder aplicar os conceitos. Mas, por exemplo, o que a gente percebe ainda é que a gente tem muita a situação da marcação individual para o setor. Ela não é tão zonal ainda, né? Então, o atacante sai da área, o zagueiro ainda sai atrás, ele não vai ficar ocupando espaço e impedir as linhas de passe. Então, o volante ele já vai embutido ali no meio adversário. Então, tem essas situações, tem umas variações que eu acho que é uma característica genuinamente nossa. Entendeu? Por um lado, você traz, no momento que você é batido e o atleta adversário consegue atacar o espaço, você vai trazer um desequilíbrio no setor defensivo. Mas, por outro lado, a gente vai fazer aqui uns outros contrapontos. Em termos de campeonato do mundo, nos últimos anos, o último foi o Corinthians, né, diante do Chelsea, do Chelsea, o gol do Guerreiro. Antes disso foi o Inter em cima do Barcelona, com o Abel Braga, gol do Adriano Gabiru, e o São Paulo com o gol do Mineiro em cima do Liverpool. Certo? Esses foram os últimos três, né, que a gente ganhou ali. Se a gente for analisar, tudo bem, já tem 15 anos aí do Inter e do São Paulo,
Mas se a gente for analisar, o nosso sistema de marca do Inter contra o Barcelona foi marcação individual por setor o tempo todo. E na época criou um enorme prejuízo, uma enorme dificuldade para o Barcelona. Inclusive o Ronaldinho não conseguiu jogar naquele jogo, né? Então é o seguinte, traz algumas situações que são favoráveis para a gente em determinadas situações. O Corinthians não, o Corinthians já com o Tite já tinha um modelo já de um jogo mais de marcação mais zonal, né? Das linhas de quatro e etc., dos balanços horizontais e verticais. Então, acho que depende. Acho que tem muitas situações aí que a gente pode desenvolver com a nossa cara, sabe? Criando realmente, trazendo aquilo que é metodologia e que é modernidade no futebol que não tem volta, mas adaptando com aquilo que é genuinamente nosso. Perfeito. Eu queria colocar dois pontos. O primeiro, citou um pouquinho de literatura. Está saindo o nosso livro do MW Futebol, é o segundo livro, que é As Táticas dos Campeões. A ideia foi pegar os 16 principais clubes brasileiros e a gente pegou o principal título de cada clube. Eu fiquei com o Palmeiras em 99, Excelente. do Scolari, naquela Libertadores. Então a gente tentou buscar como que a equipe jogava naquela época, o cenário, questão tática, questão técnica, questão física, como que era a cultura. Então é mais um pouquinho relatando toda a nossa história através de um livro. Então tem o Santos, da época do Pelé, tem o Flamengo do Zico, São Paulo do Tele, por aí vai. Aí o mais recente, o Corinthians do Tite. Então é contrapontos dentro da nossa história que vai mostrando como que foi o futebol desde a nossa essência até os dias atuais. Perfeito. E está me Estou ouvindo? vendo. Certo. Um segundo, um segundo ponto é você citou a questão das marcações individuais. Eu acredito, isso na minha opinião, eu assisti pelo menos umas 3 vezes o jogo do Flamengo contra o Grêmio. E eu digo sem demagogia alguma, o Grêmio perdeu pela marcação individual. Porque essa é uma coisa que o Flamengo faz muito, que é o que a gente chama de ataque funcional, né? Que é não tem a posição fixa. Então, o Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, são jogadores, o Gerson, os próprios laterais que vão por dentro, o Rafinha e o Felipe, então são jogadores que não tem marcação, que não tem a zona fixa. Então, quando o Gabriel Barbosa saía pro lado, o Kahneman, o Jeromel ia junto. Perfeito. Abriu espaço por dentro, Everton Ribeiro infiltrava. Então, todo respeito ao professor Renato, que é um excelente técnico, só que faltou um pouquinho desse time. Entender como que atuava o Flamengo, o próprio Palmeiras também, que o Flamengo venceu de 3-0, se eu não me engano, no Maracanã, e venceu de 3-0 no Allianz. A mesma ideia, com o Scolari 2002, se a gente pega a Copa do Mundo, estava tendo a reprise Alemanha e Brasil, totalmente marcação individual também. Individual. A gente viu os encaixes, aí, mano, que a gente chama de marcação por encaixe, tava os encaixes totalmente encaixados, só que era um contexto. Nesse outro contexto, contra o próprio Flamengo, não funcionou. O Arrascaeta caía para o lado, o nosso volante acompanhava, abriu um espaço no funil por dentro. Então, viu o jogador do Flamengo que filtrava. O Flamengo fez muito bem isso. Eu não vou lembrar o time agora, acho que foi o Goiás. Eu não vou lembrar, acho que foi o Goiás do Ney Franco. Venceu ou empatou com o Flamengo, acho que foi 3-3 ou 2-2 esse jogo. E foi essa ideia. E o Goiás ele conseguiu suprir através disso. O próprio Vasco, com o Vanderlei, acredito que você estava lá, o 4-4 contra o Flamengo, também foram ideias que bateu, conseguiu incomodar o Flamengo. Então acredito que você ter o seu modelo de jogo, você ter a sua ideia é excelente. Só que você tem que ter estratégia perante o adversário também para poder contextualizar Sim. e colocar em prática suas verdadeiras fórmulas, né? Concordo inteiramente contigo. Concordo. Eu acho que gera fragilidade, gera problemas. E realmente, para marcar essa equipe que tem um ataque funcional, conforme você falou, realmente uma marcação por encaixe vai gerar dificuldades do ponto de vista defensivo. Tanto é que o Vanderlei, nesse jogo contra o Flamengo, ele fez 2 linhas de 4, ele procurou compactar os espaços, ele sabia que ia deixar espaço da bola de profundidade, né? Então deixou os zagueiros bem atentos para correr para trás, mas em contrapartida também, ele também criou os espaços da bola de profundidade em cima do sistema defensivo do Flamengo, porque ele jogou com os 2 atacantes, basicamente em cima dos 2 zagueiros, né? E fez os 2 linhas de 4 para impedir os avanços apoiados dos 2 laterais para o lado de campo, né? No jogo apoiado. Então, cara, eu concordo contigo. Acho que tem
cada jogo, cada situação tem o seu problema, e você tem que encontrar alternativas para isso. Eu só acho que é uma situação que é muito enraizada no nosso futebol para a gente mudar de maneira abrupta. Eu acho que a gente poderia fazer uma situação mais pensada e organizada. Mas eu sei também que, por exemplo, eu me recordo de um gol que a gente tomou da Alemanha no 7-1, que, pô, com uma jogada de bloqueio, que eu não me recordo quem, pô, finalizou, né? Deu uma chapada, pô, não foi nem no segundo pau, uma bola baixa, por causa de um bloqueio, que era uma jogada já exaustivamente visualizada. E eu me lembro do jogo também Flamengo e Grêmio, que o Flamengo fez 2 gols de bola parada, de escanteio, em situações semelhantes, onde um puxava, o outro fazia o bloqueio para poder permitir a situação livre. Então, quer dizer, a gente tem que realmente se definir melhor em relação a essas situações, concordo. Mas eu ainda acho que a gente tem ainda a possibilidade de adaptar essa situação do encaixe pulsional de uma maneira mais bem definida, entendeu? Com a situação da tática individual, do posicionamento do corpo, da bola coberta e descoberta, e aí você faz o encaixe. O problema é que ainda falta em determinadas situações muito ainda desse conhecimento tático, principalmente de bola coberta e descoberta, e aí acaba gerando outros problemas para as equipes. Né?